ali no canto. Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje reunidos, né, eu e o professor Aldo, para falar um pouco, bater um papo sobre o último livro dele, né, que está sendo divulgado, que saiu pela editora Auster, que é o Manual do Estoicismo, a vida estoica, a visão estoica do mundo, né? Então, recebi o livro, agradeço desde já, e li e considero basicamente um livro de extrema necessidade e urgência, tanto para o meio acadêmico, para os pesquisadores da filosofia antiga, com uma especificidade maior dentro do estoicismo, do helenismo, e, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com o pensamento da atualidade, né? Com o sujeito da atualidade. Um movimento que o professor Aldo faz dentro de suas pesquisas, que eu considero de extrema necessidade, como eu já disse, e repito, enfatizo, tanto para o meio acadêmico quanto para fora da academia. As pessoas que têm interesse em estudar mais sobre o estoicismo, é uma leitura acessível, uma leitura convidativa, né? E para as pessoas terem acesso a um assunto discutido de uma maneira séria, erudita, ao mesmo tempo de uma acessibilidade de fácil acesso para todo mundo, né, de leitura, e urgente, pelo fato de trazer discussões que eram feitas na época do estoicismo clássico, né, da filosofia antiga, e que ainda hoje, né, persiste em nosso tempo. Um movimento de diálogo da modernidade, né, da nossa atualidade, 2023, com um clássico da filosofia antiga. Um movimento que eu sempre digo que o Foucault fez muito bem, né? Discutindo o sujeito da atualidade a partir dos antigos. Bom, boa tarde, professor Aldo, também, né? E vamos, então, conversar um pouco sobre esse seu último trabalho. Boa tarde, Vilmar. Estamos aí na guarda aí do nosso artigo, né, que está saindo sobre Anteros, né, em Monsônio Rufo, sobre a questão da relação matrimonial em Monsônio Rufo. E obrigado pelas suas palavras aí. E vamos conversar sobre o livro. Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu me senti lisonjeado com tendo meu nome nos agradecimentos, né, de um trabalho tão de excelência, um trabalho tão bacana desse, né? O que me chamou mais a atenção de todo o trabalho foi essa linha condutora que você mantém e convida o leitor a trazer essa leitura dos antigos para a atualidade. Um movimento que quebra um pouco com essa ideia da inutilidade da filosofia, né, que se tem hoje, né, como uma ciência desnecessária, né, dentro de um mundo tão globalizado, tão capitalista, ainda existem pessoas que têm esse discurso de que aquela pergunta clichê, filosofia para quê? E o pior ainda é que dentro da academia existem a pergunta estoicismo para quê? Né? Como você mesmo ressalta no decorrer do livro, muitas vezes visto como uma corrente, nem é considerada uma corrente filosófica para muitos acadêmicos, né? E você traz justamente essa proposta de combater, né, esse tipo de ideia, mas trazendo conceitos teóricos, conceitos aprofundados dentro de um arcabouço filosófico, histórico, trazendo essa necessidade tanto da filosofia para o sujeito da atualidade, isso é indiscutível, ao mesmo tempo trazendo a necessidade da filosofia, do estoicismo, enquanto corrente filosófica dentro da filosofia, dentro da academia e para além
da filosofia para além da academia para o cotidiano, que era como era a proposta do estoicismo, era a proposta dos estoicos, né? E fazendo com que essa proposta seja tão necessária e urgente para os dias atuais. Outras questões que você coloca aqui, para a gente dar início à nossa discussão, é o perigo que se tem de incorrer o estoicismo num pensamento de autoajuda, que é uma das acusações, entre aspas, né, que o estoicismo sofre dentro da academia, é ser considerado um pensamento de autoajuda, né? E você resgata essa discussão mostrando que não se trata de uma corrente teórica de autoajuda, que hoje em dia é muito usada por muitos coaches, por muitas propostas de fomentar esse sujeito de produzir, de ser útil o tempo todo. Então, a princípio, eu quero colocar essa questão que você traz e poder falar um pouco para a gente qual a necessidade, qual a urgência do estoicismo para o sujeito da atualidade. Por que ler os estoicos? Para que ler os estoicos? Diante da atual conjuntura que a gente vive. O sujeito de 2023, que é o ano exatamente que é lançado o seu trabalho. Eu fiz umas anotações aqui que você falou tantas coisas para organizar aqui meu pensamento. Não, por que ler os estoicos, né? Então, em primeiro lugar, é importante ler os estoicos para a gente compreender nossa própria época. Por incrível que pareça, eu acho mais útil para compreender nossa época ler os estoicos do que ler o filósofo contemporâneo. Como assim, né? Como pode ser isso? Porque muitas vezes se enxerga melhor vendo de longe, né, que de perto, certo? E quem está, por exemplo, no seio de uma relação conflituosa tem mais dificuldade de ver o que está acontecendo do que um terceiro que está observando essa relação, né? Esse acontecimento. E por esse distanciamento, ele tem, obviamente, um maior poder crítico, ele não está envolvido diretamente, então ele tem uma possibilidade de ser imparcial e de fazer um diagnóstico adequado, racional da situação. E os estoicos, em primeiro lugar, são úteis para pensar nosso tempo por sua própria concepção de razão. Na atualidade, a concepção de razão é puramente formal, né? Por um lado, é só uma capacidade de fazer inferências, ela não é substantiva, ela não nos traz nada de novo, né? Não nos traz nenhum conteúdo, é só essa, digamos, habilidade de realizar inferências. E essa noção de razão da atualidade, ela se distancia muito de outros âmbitos que são muito caros para nós humanos, o âmbito religioso, o âmbito espiritual, o âmbito poético, o âmbito relacional das relações humanas, da amizade, né? Das relações amorosas, o âmbito, você falou aí, do cotidiano mesmo. Então, a filosofia, em geral, hoje em dia, é muito afastada do cotidiano, das questões do dia a dia, né? Da vida diária, da estranha vida banal, né? Como falava o Irregular. E os estoicos, eles têm a noção deles de razão é abrangente, envolve tudo isso. Inclusive, é uma razão projetada, né? Uma concepção de razão concebida para te capacitar a viver bem a vida diária, o cotidiano, certo? Então, é muito útil pensar a partir desse ponto de vista e, especificamente, perceber que muitos dos supostos males da nossa época já existiam há muito tempo. Eles falam tanto em fake news, né? Fake news, de certa forma, é o senso comum que os estoicos criticam, né? Aquelas coisas que você aprende por ouvir dizer e as pessoas vão perpetuando pela repetição. Isso é tão velho quanto o mundo, né? Certo? Isso não é uma novidade. A novidade está no meio, como esse burburinho avança, né?
mas o burburinho sempre existiu. A boataria e tudo mais. Até tinha uma imagem em Roma, né, de um monstro de 1000 ouvidos, 1000 olhos e 1000 bocas, né, que andava pelos telhados de Roma. Então, tudo que se ouvia e se via era falado, repetido, certo? Então, a maledicência, a imagem da maledicência. Então, isso sempre existiu, e só é diferente o modo, né, como isso está se apresentando hoje em dia. E, então, essa razão estoica, essa concepção de razão dos estoicos, nos permite ver e integrar essas facetas, essas dimensões existenciais, né, para usar o termo do Mircea Eliade, integrar de novo essas dimensões existenciais que nos pertencem e, consequentemente, nos integrar, né, nos reunir, né, nos fazer unos novamente, né? Uma coisa, um assunto que a gente tem discutido bastante, essas dicotomias, né? Essa esquizofrenia, né? da contemporaneidade, ser puro por um lado né? E por trás ser outra coisa completamente diferente, que também não é uma novidade, né? Só está aparecendo novamente sob um novo aspecto. O seu livro ele é dividido em 4 capítulos, né? Além da introdução, e eu achei muito interessante que, vamos começar do início, né? Falando da introdução, você toma alguns tópicos para abrir as portas para o leitor, né? Então, você já traz essa questão o livro já começa com essa urgência da atualidade, né? Na introdução, você põe o título como Estoicismo e Estoicismos, o que significa dizer que existem vários tipos de interpretações, vários tipos de leituras da nossa atualidade. E essa urgência de ser feliz, de ter uma vida ideal, de uma vida plena, o sujeito tem que ser feliz a qualquer custo, tem que produzir, tem que ser útil a qualquer custo. E o estoicismo, quando ele é resgatado por muitos, vou dizer, muitos coaches ou muitas pessoas da nossa atualidade que faz uso do estoicismo como uma ferramenta teórica para insistir nessa questão de ter uma vida feliz. Então, a pergunta que eu faço, a questão a ser colocada, qual é a diferença desse conceito de vida feliz para os estoicos da vida feliz do que é entendido por muitos de maneira equivocada sobre o estoicismo hoje, na nossa atualidade, para tomar como ponto de partida até a introdução, o estoicismo e estoicismos? Isso, ótima pergunta. Na antiguidade, o estoicismo era uma filosofia radical. Sempre foi vista como uma filosofia radical. Às vezes mais radical que o cinismo. O cinismo insiste muito nessa pregação da pobreza, né? Enquanto os estoicos vão muito além, porque eles resolvem intervir politicamente nas cidades, né? Nas sociedades nas quais eles vivem. Eles resolvem intervir também, teoricamente, na questão dos gêneros, certo? Como a gente trabalhou no nosso artigo sobre Anteros, um sonho, né? Que o sonho defende abertamente uma igualdade entre o homem e a mulher, no seio de uma relação matrimonial, etc., né? Então, os estoicos na antiguidade sempre foram vistos como personalidades radicais. Então, temos, por exemplo, o Esfero de Borístenes, que era amigo e viveu muito tempo na corte dos espartanos. Era um teórico político que despertou interesse nos espartanos que culturalmente repudiavam a cultura ateniense, como se fosse uma cultura que enfraquecia os homens quanto à coragem, porque amolecia os homens com prazeres, não tanto na culinária, quanto na vestimenta e em todos os âmbitos, né? E esse cara foi aceito, e era honrado, estimado
dentro da sociedade espartana. E temos outros também, né? Já olhando para Roma, como Posidônio de Rhodes, né? E Panécio de Rhodes também, e Diógenes da Babilônia, todos intelectuais estrangeiros que exerciam uma grande influência no pensamento político romano, no ponto de vista republicano, né? Eram pró-republicanos. Então, são personagens radicais, por um lado, e, por outro, são personagens altamente influentes, são personalidades de grande influência em temas absolutamente fundamentais para a sociedade, como o pensamento político. E ainda, no séculos I e II da nossa era, temos estoicos que estavam associados à luta contra a tirania de imperadores. Por causa disso, eles foram condenados à morte, outros foram exilados, e esse grupo incluía mulheres, né? Como a Gratila, por exemplo, como a Pórcia Catonis, a filha de Catão, que foi casada com Bruto, um dos que mataram Júlio César, né? E essa gente se caracterizava por uma coragem extrema, certo? De desafiar imperadores, de serem condenados à morte e de se manterem tranquilos no meio de todo esse turbilhão. E essa tranquilidade estoica servia para isso, não é para você ficar isolado num jardim, respirando ao ar puro e livre de preocupações. Não, o equilíbrio que eles buscavam para a mente deles era para que eles pudessem realizar essas ações intrépidas de uma forma equilibrada. Então, só falando assim, a gente já vê que isso não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, né? Hoje, eles insistem muito nessa questão da resiliência, nessa questão da resignação, na questão também de um individualismo que é totalmente estranho para os estoicos, porque os estoicos, desde Zenão de Sítio, eles insistem muito na questão da koinonia, da comunidade, né? Lembrando que a República Ideal de Zenão de Sítio é uma cidade na qual todos são iguais, e homens e mulheres, todos vestem igualmente, todos vivem numa comunidade plena, certo? Todos vivem de forma plenamente comunitária. E essa visão de comunidade, ela se estendeu ao longo de todo o estoicismo. Daí que a ação justa para os estoicos é literalmente a ação comunitária, a ação que visa o bem comum. Você não pode ser justo senão visando o bem comum. E mais uma coisa que é totalmente diferente do que a gente vê hoje. Esses estoicismos aí, que a gente, popularescos, né, de mercadorias, né, eles insistem muito no isolamento do indivíduo isolado, do indivíduo que está como que acuado em relação à sociedade, né, que precisa se salvaguardar de uma humanidade hostil. Isso não tem nada a ver com a antiguidade, isso tem a ver com a atmosfera na qual vive o ser humano do capitalismo tardio, certo? Essa atmosfera como você falou, de competitividade, de não buscar uma plenitude, que é a eudaimonia antiga, né? que se refere também a gente pode pensar na eudaimonia como uma árvore que frutifica, uma árvore frutificando. Então, né, a eudaimonia significa a realização do indivíduo em sentido pleno, não meramente obter prazer ou sucesso pessoal ou estar isolado do restante do mundo, né? Isso não é a eudaimonia estoica. É porque você começa o livro com questões chaves para abrir a discussão, que eu acho de suma importância para fazer o leitor compreender qual o objetivo desse trabalho, né? Então, você já começa colocando a questão da retomada atual. O que seria essa retomada do estoicismo na atualidade? E você dá a sequência dizendo sobre essa concepção popular do que é ser um estoico, esse populismo que a gente vê hoje nas redes, inclusive tem até a filosofia como terapia aplicada hoje, né? Como essa questão da autoajuda, e você vai seguindo na introdução para abrir os campos das discussões, dizendo que o estoicismo como filosofia de vida, ontem e hoje,
e termina dizendo sobre a questão da razão de ser deste livro. Então, eu, como leitor, eu compreendi que a razão de ser do livro é justamente trazer o leitor para um conhecimento mais teórico, aprofundado e mais filtrado do que diz respeito ao que se discute a proposta do estoicismo, dessa relevância dele para a atualidade, dessa questão do sujeito consigo mesmo e com o outro, né? Nessa relação de koinonia que você falou. E a pergunta que fica para a gente é qual que seria o desafio para aquele que se prontifica a viver como um estoico, mas não um estoico maravilhado, que quer uma vida ideal aos moldes do que não tem problema. Porque muitas vezes se confunde, né, o estoicismo com isso. A vida feliz é a vida que não tem problema. E se a gente vai ver até os próprios, nos próprios filósofos estoicos que você vai trazer ao longo do livro, eles tinham problemas, não fugiam desses problemas e traziam isso à discussão para juntos resolverem essas questões, dado a ver as próprias relações de Sêneca com seus discípulos, né? E no capítulo 1 você vai trazer, então, uma breve biografia dos principais estoicos da antiguidade. Então, você vai falar da questão da filosofia na antiguidade, vai falar do fundador do estoicismo, seus principais escolarcas, né? E depois o estoicismo tardio, os estoicos posteriores. É claro que cada pensador estoico teve a sua relevância e a sua grande importância dentro da filosofia, da história da filosofia. Influenciou o pensamento até os nossos dias. De modo pessoal, talvez você pode dizer que não tenha, mas eu queria fazer uma pergunta. Qual desses autores que você traz no primeiro capítulo, qual deles te chama mais atenção e por qual motivo? Ou em que cada um deles, num que ponto que você chama mais a sua atenção em relação a eles? Dos antigos, tem dois que me chamam muito a atenção e que eu pretendo, nos próximos anos, estudar mais. Um é o Posidônio de Rhodes, né, que nos chegaram muitos fragmentos dele, e ele é um pensador crucial, tanto politicamente quanto teoricamente, porque ele vai admitir o irracional na psicologia. Ele vai perceber que Crisipo, de certa forma, já aceitava isso implicitamente, embora não reconhecesse, né? E que isso causava causava um conflito uma inconsistência dentro do sistema estoico. E ele vai tentar resolver essa inconsistência admitindo o irracional e retomando alguns conceitos, até a noção platônica da alma tripartida, né? Ou bipartida também, podemos dizer, entre uma parte, uma capacidade racional, outra capacidade irracional. Então, é um pensador muito importante, muito relevante para a gente compreender o estoicismo antigo. O outro é o Panécio de Rhodes, e foi muito importante em Roma também. Cícero se inspirou nele para escrever a sua República e o seu livro sobre os deveres, e que é inspirado num tratado de Panécio de Rhodes, segundo ele mesmo, né? E o Panécio é importante como pensador político e como pensador também, como o primeiro que nós sabemos que desenvolveu essa questão dos papéis, né, que cabem no ser humano, o papel como animal racional, o papel que nos é dado pela fortuna, né, quando nascemos, em que época nascemos, que corpo nós temos, o papel que nós vamos assumir socialmente. E, então, essa doutrina dos papéis de Posidônio de Rhodes é de extrema importância para a compreensão do estoicismo posterior e
muito importantes para compreendermos Epiteto, Marco Aurélio e Sêneca, né? Então, eu destacaria esses dois como... E são filósofos, ao mesmo tempo, sobre os quais pouco se fala, né? Exatamente. Então, eu estou vendo aqui que o que me chamou a atenção quando eu passei por Posidônio de Rhodes e pelo Panécio, e você destaca bem essa questão da política, né? A questão da libertas, né? Da liberdade, dessa questão do... No finalzinho você termina dizendo que temos históricos intensamente envolvidos com a política romana, entre outras coisas, e defendiam a libertas, instituição romana que garantia aos senadores e escritores e ao pessoal do teatro a liberdade de criticar a política e os políticos romanos. Que também existem um equívoco quando muitas pessoas falam do estoicismo sem conhecer, é de considerar ou achar que o estoicismo era uma escola de alienados, né? Que não tinha um envolvimento sociopolítico, e é totalmente equivocada essa ideia. E existe muito esse conceito de muita gente achar que há essa questão de se afastar para cuidar de si, né? Esse cuidado de si que o próprio Foucault traz ao longo de suas discussões. Muita gente entende que os gregos eram filósofos políticos, né, por se preocupar com a polis, e com o helenismo, os históricos acabam propondo essa alienação do sujeito para cuidar de si, para subir para o monte, para ficar lá só meditando. Então, existe esse equívoco, e você traz muito bem, né, do livro já essa questão como a política é importante. Esse comentário seu é perfeito, né, porque, de fato, já vimos esses comentários em muitos lugares, que os helenistas eles abandonam as reflexões sobre a política, porque a polis havia sucumbido, né, se dedicam ao cuidado de si e tal, né? E isso é um erro, né? Porque se a gente olhar a biografia desses principais históricos do período imperial, do período romano, são todos grandes políticos, ou associados aos políticos. Temos Monsônio Rufo, que não era equestre, né? Mas estava sempre associado a senadores, tanto que foi 3 vezes exilado por razões políticas. Temos o Sêneca, não precisa nem falar, né? Era tutor de Nero, era senador, né? Era tutor de Nero, né? Originário da classe equestre. E temos Marco Aurélio, que mais do que não precisa nem falar, né? Era imperador, né? Epiteto, ele foi exilado por questões políticas, as diatribes dele estão cheias dessa questão de como enfrentar o tirano, do que é o ato justo, e o ato justo é o ato comunitário. E temos outros também, temos o professor de Sêneca Talo, que foi condenado por Tibério, a ser um jardineiro, né? Foi destituído, foi proibido de filosofar. E outros, os nomes não chegam de aparecer nesse sentido, né? O movimento estoico no período imperial foi muito mais político do que no princípio. Eles estavam diretamente envolvidos na política, porque isso sempre diferenciou, por exemplo, os estoicos dos epicuristas. Os epicuristas defendem um afastamento da política. O Sêneca discute isso muito nas cartas do Lucílio, justamente porque ele está discutindo com um epicurista, né? Que o Lucílio é um epicurista. Então, ele fala, muitas vezes ele fala, será bom se afastar? E ele chega na conclusão final que não é bom, né? Porque é um externo, né? Então, isso vai depender da circunstância, não é um bem em si mesmo. Então, é um erro crasso achar que eles não se culpavam dessas reflexões, se culpavam e muito, e por isso mesmo, por esse preconceito, é que não se estuda muito essa questão do pensamento político, né, no período helenista, no período romano também, o pensamento político dos estoicos, né, coisa que nós estamos começando a mexer aos poucos nisso aí. A gente pode considerar que, no Brasil, um dos grandes expoentes que reaviva essa discussão do helenismo, especificamente o estoicismo, uma discussão que abrange essas questões, você, né? Você traz isso
resgata isso no meio acadêmico brasileiro, porque você traz grandes traduções, né, ao longo dos trabalhos já publicados, e, ao mesmo tempo, você não fecha essas discussões dentro da academia. Você faz exatamente um movimento histórico, que é ir para além da academia, né? E isso, por si só, já é um movimento político, um movimento extremamente político, porque quando se diz o cuidar, aquilo que a gente falou, a gente tem dois eixos filosóficos da antiguidade, os gregos e os helenistas, né? Greco-romano. Os gregos tinham uma preocupação muito grande com a polis, e existe esse conceito de que no helenismo há esse deslocamento para a preocupação com o próprio sujeito. Só que acaba que pensando que a polis, a cidade, a política já não mais importa. Importa só o sujeito. Mas o próprio cuidado de si é um ato político, e isso vem desde Sócrates, né? Não, exatamente, né? E como você disse, o fato da polis ter sucumbido não significa que a política sucumbiu. A política continuou no âmbito imperial, né? Tanto no âmbito do Império de Filipe da Macedônia, do Império Macedônico, né? Com o Alexandre o Grande, tanto no âmbito romano. Havia política como nunca, né? Podemos dizer, e pensamento sobre política e republicanismo, e pensamento sobre república e tudo mais, e essas reflexões não chegaram. Então, não era um assunto pouco discutido, era um assunto muito discutido. Certo? Então, é um grande equívoco mesmo. E o estoicismo é uma filosofia de relações, né? É filosofia que é feita com o outro, o pensamento é feito com o outro, não isolado do outro, né? Exatamente. Tanto que tem a relação mestre-discípulo, e no decorrer de todos, no segundo capítulo, você vai trazer a história da filosofia estoica, né? Então, você já começa dizendo que nasce do encontro feliz da Europa com a África. Então, já é um encontro de relações aí. E já pegando esse gancho, outro equívoco que se tem hoje, na atualidade, quando as pessoas vão falar do estoicismo sem conhecer ou tendo conhecimento superficial, é achar aquilo que a gente já comentou também, que o estoicismo é uma filosofia para a elite, né? Ou que na antiguidade, a gente até falou isso um dia desse, você comentou, né? Achar que para os gregos antigos eram só os homens, né, que tinham acesso à filosofia, ou seja, os homens livres, né, os escravos, e as mulheres não tinham esse acesso. E outra grande colaboração do helenismo é abrir esse leque. Tanto que você traz aqui no livro que as pessoas que têm escravos, você traz até umas pequenas biografias de alguns filósofos, o próprio Zenão, né? E outros nomes que eu vou pedir para você falar um pouco aí, alguns exemplos, que são pessoas que não eram da elite, e, no entanto, entraram para a filosofia e aprenderam. Então, era uma filosofia aberta a todos. Um outro ponto é a questão da idade, que se para os gregos eram só os jovens que podiam fazer filosofia, o próprio Sêneca vai dizer a Lucílio, né? Enquanto houver vida, há de se preocupar e a cuidar de si, né? E a outra questão é até a questão do gênero, da mulher, né? Que com o nosso artigo, né, o próprio Musônio Rufus traz isso de maneira inédita para uma época que não se pensava de modo algum a mulher fazer filosofia. Então, diante dessas três questões, a partir do segundo capítulo, que você vai tratar da história da filosofia estoica, eu queria te pedir para você pontuar essas questões da grande colaboração do estoicismo para esses temas tão urgentes e tão polêmicos, dentro não só da filosofia, mas da política de modo geral, né? Que é a questão da idade, que é a questão do gênero e que é a questão econômica, né? Como que você compreende isso, que você tenta derrubar esse conceito equivocado que muitos próprios acadêmicos, pesquisadores, às vezes acabam dizendo essa besteira, né? Seu microfone. Isso.
a questão da irmandade dos humanos. Então, os estoicos, eles pegam o conceito de logos de Heráclito e dobram esse conceito de tal forma que eles veem nos humanos um fragmento da divindade. Quer dizer, eles veem que há uma inteligência que governa o cosmos inteiro e que nós compartilhamos com melhor dizendo, essa inteligência compartilha conosco fragmentos seus, né? Então, nós somos capazes de pensar, de refletir, justamente porque participamos, nesse sentido, da divindade, né? Nós somos partes, né? Somos divinos nesse sentido. Então, essa premissa simples já nos leva imediatamente a uma irmandade entre todos os humanos. Então, consequentemente, para os estoicos, nós somos todos filhos e filhas do Logos, né? Filhos e filhas de Deus, ou de Zeus. E isso nos leva diretamente à questão dos direitos humanos. Então, há muitos pesquisadores que dizem que os elementos básicos para a afirmação dos direitos humanos já estão ali no pensamento estoico. É o primeiro pensamento que fala isso com todas as palavras, com todas as letras, né? A gente não encontra antes disso. Nós vemos Aristóteles dizendo que enfim, que há humanos que são escravos por natureza, né? Você não vai encontrar nada disso entre os estoicos, porque para os estoicos não há escravidão por natureza, justamente por termos o pensamento livre, né? Nós não podemos ser, de forma nenhuma, escravos por natureza. Então, isso nos leva ao humanismo, né? A uma visão positiva da humanidade, como constituída por seres que têm essa capacidade não só de pensar, mas de agir livremente, agir de forma não constrangida externamente. E é uma das premissas que a gente compartilha na contemporaneidade, né? Porque sem essa crença, sem a crença que o humano pode progredir e pode ser livre, o que nos resta, né? O que nos resta? Vamos acreditar no contrário, que o humano não pode ser livre, que a gente não pode progredir. Então, pensar assim é colaborar com o sistema que está aí, né? Um sistema que se funda na opressão e na doutrinação, certo? Então, essas são duas contribuições fantásticas para o estoicismo. E na outra que a gente já estava falando, né, que da mesma forma que o homem, o sexo masculino, né, o homem, ele tem a capacidade de pensar, para os estoicos, a mulher também. A mesma substância, né, que nos faz pensar a mulher. Então, isso também ataca frontalmente toda forma de machismo que a gente tem na contemporaneidade. Mas de uma forma que, como a gente fala bem claramente no nosso artigo sobre Anteros, de uma forma não polêmica, não conflituosa, né? Eles não estabelecem essas verdades para, a partir daí, estabelecer um conflito entre homens e mulheres, entre héteros e gays, entre os diversos, né? Eles fazem isso para exatamente harmonizar o diálogo entre os diversos. De qualquer forma, quando a gente estava trabalhando no artigo de Mussônio, e quando você traz no segundo capítulo essa questão do... Você vai falar até das 3 partes da filosofia estoica e traz uma breve explicação sobre a filosofia estoica e suas partes. Então, essas questões polêmicas, esses 3 eixos polêmicos que você aborda dentro do estoicismo, que é a questão do gênero, a questão econômica e a questão da idade, que eram pontos muito, muito delicados para a filosofia grega, né? Uma vez que a mulher não era capaz de filosofar, que você tinha que ser abastado e jovem para poder ter acesso à academia, né? E quando, de repente, com o helenismo, tem filósofo que eu imagino o susto que foi quando o Mussônio começa a trazer essas ideias de que a mulher tem a mesma capacidade que o homem, ou que, de repente, um escravo, Zenão de Sítio, por exemplo,
dizendo um termo bem popular hoje da nossa da atualidade, um homem todo lascado, né? Ele consegue fundar, né? Ele consegue ser filósofo, basicamente, né? Quando a gente olha para a nossa atualidade e diante desse trabalho seu, a gente pensa o que se mudou dentro da academia e qual é a colaboração do estoicismo hoje para uma sociedade que continua machista, continua segregando, né? E o saber, a academia continua sendo para poucos, né? E qual o papel do filósofo diante disso tudo, né? E principalmente daqueles que estudam estoicismo, que existe dois caminhos: ou fazer filosofia de autoajuda para vender discurso, ou realmente fazer o que é a proposta do estoicismo, né? Exatamente. O Zenão, todo mundo sabe que ele chegou como náufrago em Atenas, né? Ele era um mercador rico de púrpura e o navio dele afundou e chegou sem um centavo em Atenas. E ele funda a escola dele na Stoa Poikilé, o pórtico pintado de Atenas, que era pertinho ainda tem as ruínas dele lá, pertinho da Ágora ateniense. E o que o distingue é que ele era público, né? Enquanto a escola de Platão era privada, o liceu aristotélico era privado, o jardim de Epicuro também, não, eles se reuniam em público. Então qualquer um podia passar e ouvir, estavam conversando. Então o estoicismo sempre manteve esse caráter público, né? Talvez algumas pessoas, alguns comentadores dizem que por isso ele é tão político, né? Até a proximidade dele com a Ágora ateniense, estava a poucos metros da Ágora ateniense. Você atravessava a rua e já estava na Ágora. E as ruínas estão lá para comprovar isso. E o segundo, o papel mesmo da questão da idade, né? Então, nós vemos Sêneca, ele falando que, mesmo depois de velho, ele vai para a escola, umas cartas a Lucílio, né? Ele vai para assistir aulas dos professores de filosofia. Então, essa concepção que ainda não é muito popular entre nós, né? Que é preciso estudar ao longo da vida. Estudar não é uma questão só para os jovens ou para uma idade determinada. Se deve estudar ao longo da vida toda, porque isso colabora para a nossa vida, uma boa vida que nós tenhamos, né, em diversos sentidos. E, em terceiro lugar, essa presença feminina e de pessoas de todas as classes. Então, já no círculo socrático, temos escravos, né? Então, e Platão admitia mulheres. E nós vemos no estoicismo imperial isso se repetir, né? Então, por exemplo, o Epiteto tinha sido escravo por um bom tempo, o Luciano Cornuto provavelmente era um liberto de Sêneca, e por aí vai. Então, essa filosofia tem esse caráter não elitista, desde sempre, não elitista. Não é uma filosofia para poucos, para iniciados, ou para uma determinada classe social, mas é uma filosofia que sempre se abriu para a humanidade. Daí que, apesar de todos os problemas interpretativos e tudo mais, daí que existe até hoje, né, essa abertura para os leitores. Todo mundo adora ler Carta de Sêneca, todo mundo adora ler o Manual de Epiteto, são as meditações de Marco Aurélio, tudo isso ainda é atrativo para nós, contemporâneos, né? E muito atrativo, né? Poderia pensar que esse movimento flexível tão flexível do estoicismo dá-se pela questão até da sua relação e compreensão do cosmos. Porque quando se pensa na natureza e no cosmos, não existe ninguém excluído, né? Exatamente. Então, desde a mulher, do velho, do pobre, o rico, todos nós fazemos parte da natureza. Então, todos têm a sabedoria, inclusive você traz isso, alguns pontos ao longo do livro, a sabedoria ela é para todos, só que nem todos querem ou têm acesso, né? Mas a questão toda... Tem uma passagem da Diatribes que Epiteto fala isso. Ele tá falando sobre a fraternidade humana, né? E um aluno fala assim, mas eu comprei meu escravo e ele não me comprou. E aí Epiteto vira para ele e fala, você percebe que você está falando a partir das leis dos mortos, não a partir das leis divinas.
certo? Isso aí que você está dizendo é a lei dos mortos. Quer dizer, a lei dos mortos é o quê? É o que a gente ouviu pelo senso comum, não é aquilo que a gente aprende por ouvir dizer e vai perpetuando, que não tem nada a ver com justiça, né? Então, os históricos sempre se colocaram diametralmente contra esse tipo de... Como a filosofia socrática, né? Ela começa justamente pondo em xeque o senso comum. Eu estava até, por acaso, eu abri um livro meu de anotações e estava lá, o Epiteto falando justamente isso. Qual é o princípio da filosofia? O fato que as opiniões humanas conflitam. Você vê, as opiniões do senso comum estão sempre conflitando uma entre as outras. Aí você pensa, pô, se estão conflitando, não podem ser simultaneamente verdadeiras, né? E daí começa a reflexão. Então, é uma filosofia que parte do senso comum, justamente, né? E problematiza o senso comum, discute, conversa com o senso comum, mas sem essa pretensão que a gente vê em muita gente da contemporaneidade de querer impor pela violência, né, moral uma verdade de uma forma autoritária, certo? Jamais tiveram essa pretensão. A pretensão estoica é discutir essas questões, porque para eles não existe humano sábio, né? Todos nós somos sempre passíveis de erro, de discutir essas questões, incrementar o debate, e favorecer o debate, e justamente o conhecimento que se produz a partir dessas contradições. É o conhecimento que emerge da discussão que nós temos em todos esses conflitos. E que você não pode terminar essas discussões impondo dogmaticamente uma ou outra verdade, isso não é possível, né? Nem é desejável, embora muita gente hoje em dia crê que seja, não só crê, como haja nesse sentido, né? E aquilo que você deixa muito claro no livro é a questão dessa relação de persuasão, né? Não de imposição. É quando o mestre estoico, o filósofo estoico, ele sempre vai abordar o seu discípulo a partir da persuasão. E mesmo persuadindo aquele que busca aprender filosofia, ele tem a liberdade de escolher, né, aquilo que você está dizendo, e você vai pontuando ao longo do livro. É a questão da liberdade e da persuasão dentro desse movimento filosófico estoico, né, que são pilares que faz todo o diferencial dentro da filosofia estoica, né? Do que o saber ele não é imposto, ele é oferecido. E a partir do momento que ele é oferecido a todos sem distinção, né? E você vai trazer exemplos ao longo do livro de momentos e situações que os próprios estoicos da antiguidade se veem nessa situação, como você trouxe até mesmo as próprias diatribes aí agora, né? Exatamente. Então, nunca O Aldo, foi dando um passo à frente, no capítulo 3, você já vai abordar questões a partir da prática do estoicismo. Então, quando se fala prática do estoicismo, a gente logo pensa numa questão muito cara para os estoicos e para a filosofia antiga, que era a filosofia como modo de vida. E tem um momento no seu trabalho que você vai trazer que, na época, não existia universidade, né? As pessoas se reuniam em torno do livro, em torno do interesse em aprender, em filosofar. E a filosofia não era algo separado da vida, do cotidiano, aquilo que você já trouxe aqui. Era algo que atravessava o cotidiano do sujeito. E a gente vê isso muito, muito presente ao longo do livro e ao longo do estoicismo, né? A partir das cartas de Sêneca, a partir de Marco Aurélio. Então, essa filosofia dentro da vida cotidiana. Mas acontece que a gente percebe um certo rompimento, e a filosofia, de um determinado momento histórico, ela passa só a pertencer à academia e a esse rompimento. Filosofia é uma coisa, a teoria é uma coisa, a vida prática é outra. E aí há essa cisão, o que não existe para o estoicismo. Então, eu quero que você fale um pouco sobre essa questão da filosofia como modo de vida para os estoicos da antiguidade e de trazer isso para o sujeito da atualidade. É bom, né? Então, partindo daquilo mesmo que você falou, né, que o mesmo cuidado de si é político,
porque você não pode separar esse cuidado de si da realidade, né? E a realidade do humano, ela é política, porque nós vivemos em cidades, sejam elas cidade-estado ou cidades como as nossas, né? Então, tem essa dimensão política, evidentemente, né? E hoje em dia não é diferente, né? Hoje em dia não é diferente. Então, cuidar de si não impede você, pelo contrário, te obriga a refletir sobre as questões políticas que estão à sua volta, sobre a questão do preconceito, sobre a questão, né, da diversidade, sobre a questão do que é ser cosmopolita de fato ou não, né? E então, como os estoicos faziam isso em seu tempo, refletindo as questões do seu tempo, nós refletimos também as questões do nosso tempo. E muitas vezes coincidem, certo? Ou são análogas, né? São semelhantes. Então, esse cuidado não pode ser separado, né? Do cuidado com o outro. Essa questão, né? da filosofia como modo de vida, também é aquilo que a gente sempre fala, não pode ser confundido como autoajuda, clichê, né? De coach, de discurso de coach que a gente vê por aí, né? Também. Exatamente, porque justamente cuidar de si é cuidar do outro. Como eu falei, né? Nós, a partir da visão estoica, nós formamos uma comunidade, uma fraternidade. E cuidando de si, você cuida do outro, né? E cuidando do outro, você cuida de si. Como a gente viu muito claramente no modo como o Mussolini Rufo pensa a relação matrimonial. Então, o que é uma boa relação matrimonial? Uma na qual homem e mulher cuidam de si mutuamente. Eles não cuidam de si separadamente, né? Cada um cuidando só de si, o outro, né? O outro, o problema do outro. Não. E até ele vai longe, ele diz que a felicidade de ambos depende desse cuidado. Porque se um falha em cuidar do outro, então o casamento fracassa. Então, como a gente colocou ali, né? Como uma comentadora diz, isso, na verdade, a gente pode expandir para a sociedade inteira, certo? Então, não é que o Mussolini está pensando nessa relação de cuidado mútuo só dentro do casamento. Ele está pensando no casamento como uma célula dentro de um corpo maior, certo? No qual tem de haver essa cooperação para que as pessoas possam se realizar plenamente. Então, esse cuidado de si, no sentido egoísta, é totalmente absurdo, né? Totalmente não estoico, totalmente distante da realidade dos estoicos. Para os quais é bom enfatizar sempre, uma ação boa é sempre uma ação comunitária, uma ação que visa o bem comum. Uma ação que não vise o bem comum não é uma ação justa nem uma ação boa, consequentemente. Como você está trazendo o Mussolini aí, e essa questão da relação homem-mulher, né, a questão do gênero, como não mudou nada, né? Porque hoje, na atualidade, são as mesmas discussões. Parece que ele escreveu naquela época, mas parece que ele está falando de 2023, né? Porque existia essa ideia de que a mulher atrapalhava a filosofia, o filósofo, né? Então, era bom que o sujeito que queria se dedicar à filosofia não se casasse. Exatamente. Então, ele, de repente, aparece com a ideia contrária. Não, é o contrário. É bom que o filósofo se case, mas aí ele vai dizer a que tipo de casamento. Então, ele vai apresentar a mulher como uma parceira, não como uma rival, não como uma criatura inferior, como era pensada de maneira comum, do senso comum, como você trouxe, né? Mas essa filosofia como modo de vida, o Mussolini já traz essa relação com a mulher diferente. É necessário que exista essa coinonia, essa comunidade, essa célula que vai para toda uma questão política, né? E hoje em dia a gente vê essas questões muito afloradas ainda, né? Dentro da academia e fora, né? Exatamente. Isso é uma coisa para ser enfatizada, né? O cuidado de si é o cuidado com o outro. Você pode separar o cuidado de si do cuidado do outro. Porque isso é um ponto fundamental para compreender Epiteto.
o estoicismo, sob esse ponto de vista, é uma filosofia das relações, das esqueses, né? Então, o que é uma ação boa? O que é uma ação justa? É uma ação adequada diante de outro, certo? Porque as suas ações, as ações humanas, estão sempre relacionadas ao restante da humanidade, ainda que você esteja isolado numa ilha remota. Não faz diferença, você continua sendo humano e você continua agindo em conformidade ou de acordo com a concepção do que é ser humano, certo? Então, você está cuidando de si e cuidando do outro ao mesmo tempo. Eu estava lendo sobre isso em relação a República Dizer Não, um livro que eu estou terminando de ler agora. Então, por exemplo, uma comunidade de seres racionais, eles, para colaborarem um com o outro, eles não precisam estar se conhecendo sequer, eles não precisam nem jamais se ver. Se cada um, na sua tarefa, no seu papel, cumpre aquilo que se espera de um ser racional, por exemplo, um pesquisador, ele pesquisa coletando as fontes, citando corretamente, não plagiando ninguém, etc., ele vai estar colaborando com o outro que ele jamais viu. Então, da mesma forma, se você seguir o seu papel, se cumprir o seu papel na sociedade, e isso, cumprir o seu papel, cuidar de si, você vai estar colaborando com a humanidade como um todo. Ainda que quase ninguém conheça você. Por exemplo, um padeiro. Um padeiro, por estar fazendo seu pão na padaria, certo? Cumprindo o seu papel de padeiro, ele vai estar fazendo um serviço para a comunidade e para a humanidade por extensão. O bom pai, se ele está sendo um bom pai para o filho dele, ele não está sendo um bom pai só para o filho dele, ele está sendo um bom pai dentro da humanidade, dentro da sociedade dele. E isso é cumprir esse papel e colaborar para o bem comum. Ainda que boa parte da humanidade ignore a existência dele. Você está entendendo? Então, a ação boa, a ação adequada, a ação justa é sempre uma ação que visa o outro, porque está sempre concebida dentro de uma relação. Não é uma ação isolada no vácuo. Não é alguém que vive, sei lá, em outro universo paralelo. Não, estamos todos nesse universo e nossas ações são sempre direcionadas, são sempre relativas ao restante dos humanos. Certo? E hoje em dia a gente sabe, não relativas apenas ao restante dos humanos, mas ao restante da natureza, porque a gente hoje em dia tem noção do impacto da ação humana sobre o entorno, né? E causando estragos e tudo mais, a poluição e tudo mais. A gente percebe que isso afeta também outros seres vivos que não apenas nós. Né? Então, e isso o Epiteto já diz, que os deuses nos colocaram numa posição não só de sermos exegetas, intérpretes do mundo, mas também de sermos responsáveis pelo mundo que nos cerca. Certo? E fazer bom uso desse mundo é o modo que nós temos de, literalmente, ajudar os deuses. Essa é a expressão que o Epiteto usa. Assim ajudamos os deuses. Os deuses precisam da nossa ajuda. Quer dizer, o cosmos, né, precisa da nossa ajuda nesse sentido. Então, é muito legal isso aí. Isso aí vale a pena até a gente escrever depois sobre isso, porque está parecendo bem cristalino agora, né? É uma questão que você traz a partir do capítulo 4 e 5, que você vai dizer sobre a questão da prática do estoicismo. Aí, isso que você está trazendo aí está me fazendo pensar alguns pontos que você enfatiza e alguns pontos que os próprios estoicos enfatizam. Dessa relação com a natureza é uma relação de cuidado, que parte desse cuidado de si com o cuidado do outro. Então, o estoico, ele não objetiva a natureza. Quando eu digo a natureza, é a árvore, a água, o ar, os outros bichos, mas vê eles como outros seres tão dignos quanto o próprio ser humano de cuidado e de respeito. E o que acontece é que a humanidade muitas vezes age objetivando a natureza. Ou seja, é um objeto para o seu uso, para tirar proveito, riqueza, e por aí vai. O homem, enquanto ele tiver essa relação abusiva com a natureza, a questão a gente está vendo claramente aí são o descontrole, né? As grandes tragédias, agora no Havaí,
né, as tempestades, os furacões, enfim, o clima totalmente desorganizado, exatamente porque o ser humano ainda não consegue entender que existe uma relação de respeito, de cuidado com o outro, e esse cuidado de si é cuidar do outro, e esse outro vai além do meu semelhante, mas o outro como um todo, o cosmos, né? E enquanto a gente não cuidar desse outro dessa maneira, a gente só está caindo, indo para o abismo, né? Pensando dessa maneira, né? Exatamente. O estoicismo não vê o mundo à nossa volta como só um manancial de recursos, né? Mas um mundo do qual nós fazemos parte, pelo qual somos responsáveis. Não é como uma visão moderna, né, da natureza, como um depósito, né, de mercadorias, que você vai lá coletando. Até a noção de crescimento sustentável tem essa ideia, né, de que não, é só um manancial, que para se perpetuar tem que ser tratado assim, assado. Mas eles não há essa noção de que nós somos parte disso. Isso é uma herança ainda das religiões, né, que colocam o homem humano para além da natureza, como se uma parte dele fosse sobrenatural. Como se ele fosse separado da natureza, né? E o estoicismo, ele diz totalmente ao contrário. O ser humano é parte da natureza. Porque só existe uma coisa no mundo, que é a natureza. Não existe nada além da natureza. Certo? E nós fazemos parte dessa natureza. Como diz o Marco Aurélio, não só parte, né, que em grego é meros, com rho, mas órgãos da natureza, que é melos, com lambda. Né? Então, somos, por assim dizer, partes muito importantes. Né? E essa importância nos dá não direitos, mas deveres. Né? Dever de interpretar o mundo e dever de tomar conta do mundo, de ter cuidado com o mundo, de usar o mundo, tendo consciência de que a pedra, o pássaro, né, tenha, por assim dizer, uma alma como nós. Certo? Exatamente. Aldo, a questão que você coloca no capítulo 3, dentro desse tema, a prática do estoicismo, você começa falando sobre a questão do tópico do juízo ou do desejo. E aqui eu quero trazer uma questão que você trabalha a partir do capítulo 3, de maneira mais focada, é a questão da moral dentro do estoicismo, né? Que é um tema também muito caro para a filosofia e muito desviado do que realmente é a compreensão do que é a moral para os estoicos. Porque há quem diga também, de maneira equivocada, que o estoicismo é uma filosofia moralista, é um moralismo que, inclusive, influenciou o próprio cristianismo a criar esses dogmas, esses moralistas, mas uma moral que oprime, não uma moral que liberta. Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão do juízo e do desejo, dessa questão do que é realmente a moral dentro do estoicismo. Então, isso já segue disso que a gente está falando, né? Então, os estoicos têm um conceito de oikeosis, que é apropriação. Então, o ser humano já nasce pela natureza instruído acerca do modo de como ele deve se apropriar das coisas ao seu redor. Em primeiro lugar, de si mesmo, compreendendo que ele é uma coisa e o mundo é outra, no sentido de que ele não é o mundo estritamente, né? Que há uma diferença, né? A gente pode estabelecer um limite entre cada um de nós e o mundo. Em segundo lugar, o instinto de autopreservação, que cada um possui, né? E é o desejo de perseverar na existência e evitar tudo aquilo que pode ameaçar essa existência. Em terceiro lugar, é o prazer e a dor, né? Que a natureza ela nos dá esses instintos e tendemos a buscar o que é prazeroso e a evitar o que é doloroso. E, em quarto lugar, o sentido de laços afetivos, que o ser humano, ele instintivamente busca estabelecer laços afetivos com outros seres humanos, a partir da relação entre o filho, a filha e a mãe, né? Então, eles têm essa relação maternal como fosse uma relação paradigmática, certo? E tanto que os estoicos dizem que nós todos somos amigos e amigas por natureza. Às vezes, não muitas vezes, as circunstâncias o impedem, ou porque você nunca teve acesso a essa pessoa, porque ela vive, sei lá, em outro país, ou porque
concepções diferentes acerca das coisas impedem a amizade, ou porque estamos disputando as mesmas coisas. Então, há uma série de contingências que impedem a relação dessa amizade, mas que, por natureza, somos todos amigos e amigas, tanto que para pouquíssimas pessoas é uma coisa prazerosa ter inimigos, né? Ou criar inimizades. Porque o normal na humanidade, né, é buscar a amizade, é estar de bem, é querer que os outros gostem da gente, né? E não o contrário, né? Então, falo assim porque deve haver alguém que busca inimigos, né, e busca ser odiado, mas venhamos que não é algo frequente, né? E, por fim, né, o impulso racional, que nós somos naturalmente racionais, no sentido de que nós possuímos uma inteligência. E essa inteligência, para os estoicos, também é moral. Essa inteligência nos dá o sentido moral, que não está presente, por exemplo, num cão, né? No sentido de que se um cão ataca alguém, não vamos dizer, o cão é um criminoso, vamos prendê-lo, né? Ele não é uma pessoa responsável, porque lhe falta essa racionalidade. Agora, se um homem ou uma mulher fizerem isso, aí sim, né? Ele a não ser que se comprove que estava insano, né? Ele é responsabilizado. Justamente por quê? Porque possui razão. Então, temos esses impulsos de dor, prazer, autopreservação, laços afetivos e de razão, e o que importa para o estoico, e daí que está o sentido da educação estoica, é fazer com que esses impulsos e esses desejos eles operem de uma forma que não seja antissocial, operem de uma forma comunitária. Um exemplo concreto disso é quando o Epiteto fala que tem um fragmento do Epiteto que diz o seguinte: você vai num banquete e aí tem muita comida gostosa na frente, assim, você quer comer tudo, seu corpo diz assim, quero tudo, enfim, tudo na boca. Mas você, no sentido social, vai dizer, pô, mas isso não faz sentido para mim como ser racional, né? Como um ser comunitário, né? Porque comunitariamente você não pode fazer isso, porque é um ato antissocial. Imagina, você vai numa festa, aí suponha que eu adoro rissole de camarão, né? Aí tem uma bandeja com 10 rissoles de camarão. Eu vou lá e enfio tudo na minha boca, porque eu quero saciar meu desejo. Eu sacio meu desejo, mas isso vai ser visto como um ato antissocial, né? E a gente percebe que os atos criminosos funcionam mais ou menos a partir dessa concepção. Não vou realizar meu desejo e dane-se os demais, né? Então, o objetivo da educação estoica é fazer com que a pessoa tome ciência disso e procure, porque é impossível que a gente não erre, né? Porque os impulsos egoístas existem em nós, naturalmente também. E procure, sempre que possível, agir tendo em vista o bem comum. E também não de uma forma criminosa, não agir de uma forma antissocial. Essas discussões que você traz dentro desse livro distingue muito bem essa questão dessa moral, o que é a moral para os estoicos e o que o cristianismo fez da moral estoica, né? Que é um moralismo, né? Que não é algo saudável, né? A moral estoica não existe julgamento, e isso você coloca. O mestre estoico, em momento nenhum, ele está julgando o seu discípulo. O discípulo traz uma questão, como você falou, a questão da comida, da alimentação, né? Então, o mestre estoico, ele vai dizer, olha, não é bom que você coma 10 risoles de camarão. Só que ele não se posiciona como se fosse um inquisidor, alguém que está julgando o ato em si. Então, mas ele apresenta a questão. Por isso, o estoicismo ele enfatiza muito a responsabilidade de cada um ao agir, né? Então, o Epiteto diz isso. Você vê alguém tomando banho muito rápido. Não conclua que ele tomou banho mal. Você não sabe por que ele está tomando banho. Da mesma forma, se eu vou para uma festa e eu olho a bandeja de rissole, né? De camarão, e falo, vou enfiar tudo na boca porque eu vou comer tudo. E eu não estou nem aí se o pessoal não vai gostar. Aí, nesse ponto de vista, seria um ato aloprado. Né? Agora, se alguém está me vendo fazer isso, se não sabe por que eu estou fazendo isso, ele não pode me julgar. Porque pode haver uma boa razão, inclusive, para comer. Imagina que eu chego na festa morto de fome, mas um exemplo bom, eu sou diabético. Não sou, né? Mas imagina que eu seja diabético. Aí eu estou com minha glicemia lá embaixo,
Aí eu olho, eu preciso comer imediatamente, e a primeira coisa que eu vejo é essa bandeja de risole e enfio tudo na boca. Aí está justificado, porque se eu não comer, eu morro. Está entendendo? Então, isso ilustra bem o fato de que o estoico não julga a ação, sem antes saber a intenção, sem antes saber a opinião por trás da ação, a razão pela qual se age dessa ou daquela maneira. Certo? E então, parece exatamente que esse modo de lidar com essas questões morais do estoicismo, de maneira histórica, foi deslocado a partir do cristianismo por um moralismo que julga a ação do outro. Ou seja, essa questão, o exemplo que você traz da comida aí, vira o quê? O pecado da gula, né? Uhum. Então, o outro, o mestre, que é substituído pelo padre, pelo confessor, né? Vamos dizer assim, ele vai julgar o que é certo e o que é errado. Aí surge a penitência. Coisas que não existem no estoicismo. Exatamente. Só que a falta de leitura e de conhecimento de próprios acadêmicos mesmo, a gente vê dentro das universidades, acha que a moral estoica é essa moral, porque o estoicismo é uma filosofia moralista, é uma moral... Não, até tem o caso de Medeia, né? Que Medeia, de acordo com o mito, matou seus 2 filhos, né? Porque para se vingar do marido Jasão. E Epiteto fala assim, não, por que você critica a Medeia? Por quê? Você sabe por que ela agiu? Você não sabe por que ela agiu. Então, antes de você saber por que a pessoa agiu, você não pode julgar. E depois também não, porque você tem que ter a noção de que a pessoa não quis fazer o mal pelo mal, porque ela é má. Para o estoicismo não existe o mal substancial. O mal não é uma substância, não há demônios. Está entendendo? O que existem são pessoas equivocadas, com crenças disparatadas. Né? Sempre houve. E sempre Mas mau uso da razão, né? Ou nem uso da razão, né? É a ignorância, que você até coloca aqui também essa questão da diferença da razão e da ignorância, né? Não, como Epiteto diz, né, que é o único modo que o humano tem de se rebelar contra a divindade, através das opiniões, através das crenças. Porque o nosso corpo segue a natureza. O mal seria a ausência da razão, né? Que é a ignorância, né? Exatamente. E é a ignorância acreditar em falsas crenças, né? Ter falsas crenças, acalentar falsas crenças. Né? Ô, Aldo, no último capítulo, que digamos que é onde você traz o leitor para entrar, de fato, dentro do que é o estoicismo, é que você vai dar dicas de como escrever seu próprio manual de estoicismo. Então, você vai pontuando, direcionando, né, sugerindo, persuadindo o leitor quais os melhores métodos para fazer, começando pelo exame de consciência, ter sempre à mão essas questões anotadas, né? Não se exibir, nem se considerar sábio demais, enfim. Você vai trazendo ao longo de todo o capítulo, do último capítulo, esse convite ao leitor a dizer: você pode ser um estoico da atualidade. Então, a partir desse último capítulo, e eu gostaria de pedir para você para falar diretamente para o próprio leitor agora, né, sobre essas questões que você coloca no último capítulo. É possível ser um estoico na atualidade sem confundir estoicismo com moralismo, ou com uma autoajuda, ou com uma vida ideal, uma felicidade forçada? Você tem a obrigação de ser feliz, confundir o que é ser feliz de fato e o que é ser feliz, como a gente vê as enxurradas nas redes sociais e tudo, né? E próprias pessoas fazendo do estoicismo, como eu disse antes, uma ferramenta de alienação, né? Então, o seu livro, quando eu comecei a nossa fala hoje falando que é um trabalho urgente e necessário, justamente por fazer uma ponte entre a academia e a vida cotidiana, para além dos muros da academia, quando faz com que o erudito, o culto, o filósofo da academia tenha a oportunidade de ver o estoicismo como uma filosofia de fato, que é aquilo que você fala aqui, que muitas vezes o estoicismo não é considerado por muitos acadêmicos como uma filosofia. E, ao mesmo tempo, fazer daquele que não é um acadêmico ser um filósofo estoico.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ponte que você coloca por meio desse livro, dessas duas realidades, a partir do estoicismo. Eu vou começar pela essa última questão, né, que muitos achavam que não fosse uma filosofia. Felizmente, esse preconceito nós estamos derrubando, né? Porque com nossos trabalhos, literalmente, meu, seu, o Joelson, e do Danilo, do André, os pesquisadores do estoicismo. E nós, então, o estudo do estoicismo já tem uma respeitabilidade nacional. Temos o GT Epiteto, né? E Marginalia Filosófica, que reconhecido, não, faz parte da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos em Filosofia. Nós temos o VivaVox, que é um grupo que já existe há mais de 15 anos, 16 anos, né? E tem trabalhado no estoicismo nesse tempo, já recebeu inúmeros financiamentos. E temos também um acordo com a Academia Britânica, teve esse evento que você fez parte agora, né? Foi em abril. Então, foi um projeto que foi financiado pela Academia Britânica. Então, hoje em dia, podemos falar que seria uma sombra de dúvida que essa ideia de que o estoicismo não é uma filosofia ou não mereça ser estudada já caiu por terra há muito tempo. Já conseguimos mostrar tudo, não tudo, não, mas deixar entrever a riqueza da filosofia estoica em seus múltiplos sentidos, tanto na lógica, quanto na psicologia, na ética, na política, e por aí vai. É um trabalho que nós estamos sempre começando, apenas começando, né? Precisaríamos de uns 400 anos de vida, mas outros viram atrás fazendo, né? Que nós não conseguiremos fazer. Então, esse preconceito caiu por terra. Agora, a questão é como ser estoico nos dias de hoje. Algumas pessoas já comentavam que não seria possível ser estoico porque a filosofia estoica é uma filosofia da antiguidade. Mas, se isso é verdade, então não é possível ser nada. Não é possível ser cristão porque tem uma religião da antiguidade. Não é possível ser budista porque também é da antiguidade. Não é possível ser taoísta da antiguidade. Então, tudo é da antiguidade, não é possível ser nada, né? Então, essa tese não é verossímil, certo? Então, a gente pode ser essas coisas todas na medida que nos cabe, na medida em que a gente possa fazer uma releitura e aplicar isso em nossas vidas, certo? Então, se não é possível ser cristão, por exemplo, como era possível no século II da nossa era, é possível sair em diferentes sentidos, porque isso aí a filosofia da ciência já mostrou que mesmo os paradigmas científicos, eles não têm uma essência, um hardcore, né? Você não pode reduzi-los a uma essência, porque eles têm algumas premissas fundamentais, né? Algumas teses fundamentais. E você pode se declarar seguidor desse paradigma aderindo a umas premissas e não a outras. Não é preciso que você adira a todas, declare sua aderência a todas elas simultaneamente. Não é possível. Não? E mesmo na antiguidade não era assim. Então, há estoicos que falam, não, a filosofia tem 3 partes. Outros, não, eu acho que tem 5. Outros dizem assim, é melhor começar pela lógica. Outros dizem, não, é melhor a física. Muitos históricos vão dizer que a filosofia é como um animal, que os ossos são a lógica, a carne é a física e a alma é a ética. O Posidônio vai dizer, não, eu acho o contrário. Eu acho que os ossos são a lógica, a carne é a ética e a alma é a física. Então, divergência sempre houve. E você é o que você quiser quando você quiser. Não é sobre isso que a gente fala tanto ultimamente? Né? Exatamente. Você quer ser, sei lá, mulher. Então, seja mulher. Não há nada que vai te impedir. Nada interno, não. Externamente, alguém pode porque você se sente mulher, então você seja mulher. Não se sente, então não seja. A gente quer fazer um trabalho sobre o Madame Satã, né, sobre o parresiasta, né? Não, ele decidiu que ele queria fazer isso aí com fantasia no carnaval, né? E participar do concurso. Participou e ganhou. Então é uma questão de decisão. E você declara sua aderência aos princípios que você quiser, interpretando da forma que você quiser, certo? É claro que existe uma maior proximidade ou não. Você não pode falsificar esses princípios, né? Você não pode, como por exemplo a gente vê no cristianismo atual, né? Que o Deus é dinheiro, certo? Da teologia da prosperidade, porque isso não está de acordo com o cristianismo, porque Cristo jamais diria que a riqueza é sinal da bênção divina. Isso não está no Novo Testamento. Você estudou isso mais que eu. Está lá? Não, acho que não.
Já li o Novo Testamento algumas vezes, pelo contrário. Pelo contrário, Cristo diz o contrário, que é mais fácil passar, como é uma agulha passar... Um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então ele está dizendo o contrário. E da mesma forma, você pode aderir ao estoicismo, mas você tem que ter uma visão adequada, verossímil, que corresponda aos princípios do estoicismo, certo? Que a gente não vê hoje em muitos aspectos, né? Há uma falsificação desses princípios, né? Como se o estoicismo fosse uma doutrina, por exemplo, para ganhar, seja bem-sucedido, seja estoico. Poxa, o estoico na antiguidade vai dizer, pô, isso aí não tem nada a ver, né? O objetivo não é ser bem-sucedido, porque bem-sucedido é riqueza é indiferente. Como que o meu objetivo é adquirir o indiferente? Uma questão também que se confunde muito hoje, e que você traz um livro, é a questão da resiliência, né? Exatamente. Dos indiferentes, né? Que você traz um livro. Muitas vezes, o estoico é aquele que é indiferente a tudo, é como se tivesse anestesiado e não tivesse nem aí se tanto faz a água correr para cima como para baixo, né? Usando o ditado popular, né? E é outra confusão, é outro equívoco que se tem do estoicismo. Exatamente, porque quando eles dizem indiferentes, quer dizer que não tem valor dado. Não é um bem nem um mal, mas que você pode fazer bom ou mau uso. O que os estoicos estão dizendo é que qualquer coisa que aconteça, você pode fazer um bom uso. E qual é um bom uso? Um uso que não seja criminoso, um uso que seja bom para a humanidade. Então, uma faca, né? Se você for um bom açougueiro, você vai cortar um belo bife, certo? E um bom cozinheiro, você vai cortar belamente os legumes, etc. Mas se você for um criminoso, você vai usar para matar alguém. É a mesma faca. Ela é indiferente nesse sentido. Ela pode ser usada para o melhor ou para o pior. Pode ter em vista um bem para a sociedade, constituir através de uma boa ação, né? Ou pode ter um fim criminoso, né? Através de uma má ação. Pegando carona nisso que você está dizendo, e voltando a essa questão da moral, pode-se compreender que a moral para os estoicos ela está diretamente ligada à lei da natureza. Exatamente. A justiça, a virtude, né, ela está vinculada ao que é justo pela natureza, né? Aquilo que você está dizendo. Então, se aquilo o uso que eu faço do que acontece é que faz essa diferença, né? Então, o que é a moral? A moral é justamente quando eu me pergunto se o que eu quero fazer está de acordo com a natureza ou não. Então, se não estiver, é um movimento imoral. Não tem nada a ver com esse conceito de moral. Os estoicos não tem assim, pecados capitais, não tem nada disso, porque são ações, né? E as ações, às vezes, por exemplo, matar. Se você vai para uma guerra, você tem que matar. Como que você não vai matar? Até o Mussolini Rufo tem uma diatribe que diz que a diatribe é quando você deve desrespeitar seus pais, não desrespeitar, de desobedecer seus pais. Tem situações que você tem que desobedecer. A situação que ele fala é o seu pai te proíbe de estudar filosofia. Está errado, vai lá e estuda. Não se importe com o que ele diz, não. Ele está errado. Está entendendo? Então não tem ação boa, ação má por princípio. A gente tem que investigar o que levou a pessoa a agir, para saber se a ação foi bem intencionada, se foi justa ou não. Certo? Mas aí depende de reflexão, depende de compreensão. E em nenhum momento você vai julgar a pessoa, você é mau. Não, você sempre tem compreensão que quando a pessoa erra por ignorância. Né? Ela não quer ser má, ela não quer terminar no presídio, né? Certo? Ela não quer ser condenada à morte. Então ela agiu mal pensando que aquela boa ação a levaria para uma situação melhor. Né? Ela visava o melhor fazendo o pior. Né? Mas exatamente. Se soubesse disso, eu não teria feito. Né? E o papel da importância de estudar a filosofia histórica é justamente auxiliar a gente a fazer esses discernimentos, né? Exatamente. O que é bom e o que é ruim para a gente, o que é moral e o que não é moral dentro dessa visão estoica, né? Não nessa visão de cristã, né? de pecado, dessa relação de troca, né? Eu tenho que ser bonzinho para herdar o reino dos céus, né? Não, para eles não tem isso, tem a vida aqui. A vida aqui. O que importa é como você age aqui.
O resto, se vier, é brinde. Mas ninguém, o fim está na própria vida. É o daimonia na vida, não é a salvação fora da vida. Isso é o cristão pensa assim. Não, o cristão em geral não, mas é muitos cristianismos. Né? Mas eles não. O sentido da vida está dado pela vida, que é ser feliz aqui. E ser feliz aqui é frutificar, ser uma pessoa boa socialmente, ser útil nesse sentido, né? E cumprir, em termos de cumprir bem os papéis que te foram dados. Não é, assim, eu sou um filósofo. Não, você é bom, seu papel de pai, então seja bom pai. Seu papel de professor, seja bom professor. Seu papel de... Então, cumprir esses papéis da melhor forma possível. Aí você está sendo bom e está sendo filósofo na medida suficiente. Não é preciso escrever livro, nem fazer palestra, nem nada disso, né? O bacana, Aldo, do livro, do manual de estoicismo, é que ele consegue dialogar justamente com o erudito, aquilo que eu falei, né? E com qualquer tipo de leitor, desde o que já estuda filosofia ao que vai pegar pela primeira vez um livro de filosofia. É uma leitura acessível, uma leitura coerente, profunda, que tem um embasamento teórico, né, respaldado nos próprios filósofos históricos da antiguidade. Então, eu acho que o mérito e a importância do livro está justamente essa flexibilidade diante do leitor, né? Não é um livro que posso dizer, é um livro que só vai entender quem faz filosofia, ou é um livro que não traz nada de novo, não acrescenta nada dentro do campo teórico. Ao contrário, principalmente para uma realidade do Brasil, é um livro que traz uma porta, uma entrada para quebrar certos conceitos equivocados do estoicismo fora e dentro da academia. E, para além da nossa amizade, eu, como leitor do trabalho, eu digo que é um livro de extrema importância e que tem que ser recomendado e muito divulgado hoje, nos tempos de hoje, justamente para minimizar um pouco essas ideias erradas do estoicismo, né? E também para dar ao leitor uma oportunidade de saber o que é o estoicismo e decidir se quer ou não ser um estoico, ou simplesmente ficar ouvindo orientação de autoajuda, de coach, pagando uma fortuna, né, para poder aprender alguma coisa. E lembrando que o estoico jamais se diz estoico, eu sou um estudante de filosofia estoica. Né? Como bem diz o Sêneca, eu sempre repito, né? Ele diz, na vida feliz, eu não sou sábio e não o serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me, a cada dia, cortar alguns dos meus vícios e cercear meus desvarios. Então, uma filosofia que é para aquele que quer progredir na vida, no sentido mental, no sentido moral, no sentido espiritual. E não para se declarar sábio, que é o contrário do que se propõe, né? Porque se você se declara sábio, você se declara fechado para o aprendizado, enquanto o estoico é um indivíduo que aprende e está sempre aberto para novas lições, novos ensinamentos. E o mais importante é que não se trata de um livro de receita de felicidade, né? É uma receita de como o manual do estoicismo, e você, no último capítulo, você coloca, né, como fazer o seu próprio manual, que não se confunda isso com um livro de receita, de como eu passo a passo para se dar bem, para ser feliz. Ao contrário, é um livro persuasivo. Não é um livro que traz uma verdade pronta, assim como não é o estoicismo, mas é um livro de persuasão, né? de direcionamentos de diálogo. É uma relação com o outro, acima de tudo, né? Então, eu fico muito feliz de ter lido, acrescentou muito na minha vida, né? E é um livro que pode ser muito indicado a qualquer tipo de leitor, né? Desde de um adolescente no ensino médio ao doutor de filosofia que não aprofundou o estoicismo, né? Então, eu parabenizo a sua iniciativa, o seu trabalho, que dentro do Brasil, né, no Brasil, o estoicismo ainda são poucos que fazem um trabalho
realmente sério e aprofundado dentro, e eu tenho privilégio, e agradeço de antemão de fazer parte disso, né? Para mim é uma honra e um privilégio, né? Poder estar caminhando junto, né? Obrigado, Vilmar, e vamos em frente.